nos assentando. Eu pedi para Assis, nessa manhã, com o Ministério de Músicos, que estão aqui também, pode ajudá-lo. É uma música que nos ajuda a rezar. É uma música que nos faz, nessa manhã, dar glória a Deus por tudo que eu vou falar. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me amas. Senhor, eu sei que Tu me acompanhas. Senhor, eu sei que Tu estás comigo. É uma música bonita, é uma música que todos vocês conhecem. Ela vai nos ajudar a rezar ainda mais. Sai? Vamos lá. Senhor, quem sabe canta. Eu sei que Tu me sondas. Sei também que me conheces. Se me assento, me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que tudo me conheces. Senhor, eu sei que Tu me sondas. 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 Deus, Tu me cercaste em volta, Tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, sei que ali também Te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me sondas. Senhor, eu sei que Tu 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 me sondas. Eu sei que Tu me amas. Senhor, 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 eu sei que Tu me amas. Me aplauda, porque eu sei que o Senhor me ama. Muito bem, obrigado Assis. Obrigado os que ajudaram ele. Nessa manhã vocês vão sentir um pouco falta de uma voz mais forte. Minha voz é bastante forte.
porque eu não devo me dar o luxo de me poupar por Deus. Então, mais ou menos 2 meses, eu estou aqui na casa do Padre Jonas, no café, e eu percebo que eu não estou muito bem. E aí eles se preocupam, eu sou muito bem cuidado. A Magreza está agora com o Monsenhor Jonas me assistindo. Eu tomei um chá. Na hora do almoço, almoçando com eles, eu percebi que eu também continuava não muito bem. Então eu resolvi voltar para casa. No segundo dia eu mudei o voo e voltei para Recife. E logo em seguida tinha encontros, veio a Semana Santa, alguns de vocês participaram, veio o Carnaval. Só nesse mês de abril 5 viagens em 5 países diferentes, clima, etc. Então eu estou com essa faringite. Em alguns momentos falta a voz. Se faltar, possivelmente eu vou ter apoio de alguns. Acho que o Dunga também está chegando. Mas o Padre Jonas rezou por mim ontem. Ele disse que eu vou conseguir. Então eu vou. Enquanto houver voz, eu quero proclamar. Enquanto houver suspiro, o meu suspiro será sempre Deus. É assim que será a minha vida. Então, por isso nessa manhã eu estou aqui. Eu tenho um modelo, né? Eu tenho um modelo no Evangelho, mas também eu tenho um modelo na vida. Vocês viram ontem, o Padre Jonas está às portas de 80 anos. E uma pessoa que tem 80 anos poderia dizer tantos nãos, não é? Uma pessoa que tem 80 anos tem muito direito. Olha, padre, o senhor tem direito de fazer tanta coisa, viu? E a gente entender, tem 80 anos. Mas o Padre Jonas, ele não se poupa. É incrível, gente. Ontem, a gente foi na casa dele, ele convidou, eu fui lá com o Salomé. Ele sempre faz esse gesto de carinho. Eu venho muito aqui, eu estou sempre com eles. Mas Salomé não vem muito, porque como eu viajo muito, a mãe precisa. Então ela é a cofundadora, ela precisa estar muito presente. E foi sempre assim na comunidade. Eu saio, ela fica, eu saio, ela fica. A não ser que seja uma viagem curta como essa. Então sempre quando ela está aqui, o Padre Jonas sabe que ela é louca por ele, é louca por ele. Então quando ela está com ele, ela já está realizada, porque viu. E ontem eu acho que ela se aproveitou, que eu não podia falar muito, e ela conversou bastante com ele, proseou bastante os dois. Eu acho que até esqueceram que eu estava na sala, não é possível uma coisa dessa. Mas foi muito bonito. E olha, padre, é muito bom esse gesto de carinho que o senhor faz com a gente. Eu aproveito que ele me dá um tempo, eu já aproveito para agradecer, já aproveito para dizer tudo que penso e etc. Então, vejam, nós somos aqui uma média de 1.300 pessoas, só do Nordeste cerca de 900 pessoas vieram. E vocês sabem, o país está nesse momento difícil. As pessoas têm que cortar alguma coisa do bolso, cortam o quê? Logo viagem. Mas para nós é um número muito significativo. E eu sei o que é para vocês estar com o Padre Jonas. Eu falei de Salomé de propósito, para dar esse testemunho. Que é muito importante vocês poderem dizer, eu vi o Padre Jonas, é assim mesmo ou não? Se para mim foi importante dizer, eu estive com o Papa, eu estava muito próximo, pude tocá-lo, etc. Eu posso imaginar para vocês, se para mim que estou aqui constantemente, gosto de sempre estar com ele, de ver como ele está, eu imagino para vocês. Ontem eu vi o casalzinho aqui recém-casado, Carisma com Toninha e a filha com o esposo, casal de advogado. Então ontem, quando o Padre Jonas foi saindo, eu fui acompanhando, só por cortesia, ver ele entrando no carro, e eu vi essa cena bonita, os 3 chorando. Eles estão aqui todos os anos, chorando, porque conseguiram, quando o Padre Jonas entrava no carro, falar com o Padre Jonas. Eu vi, eles são pessoas assim de caminhada, estão aqui, estavam os 3 chorando. Qual era a emoção deles? De tocar, de falar de uma pessoa que é de Deus. E eu fico feliz mesmo por vocês terem vindo. Eu quero realmente agradecer a todos vocês por estarem presentes.
Porque esse encontro, e ele, na verdade, a Canção Nova já ofereceu 2 datas. Eu que percebi que nós não temos condições de assumir 2 eventos. Mas é incrível, porque como as pessoas conhecem a Canção Nova e conhecem a obra de Maria a partir desse evento aqui na Canção Nova. Porque muitas pessoas, isso já mudou muito, inclusive graças à Canção Nova, inclusive no Vaticano. Uma vez, uma pessoa importante, um bispo importante lá no Vaticano, inclusive secretário do B16, ele me disse, é incrível, porque já esteve na obra de Maria 3 vezes, e ele me disse isso. Toda vez que eu venho aqui, eu vejo que a obra de Maria é diferente. E eu tinha uma noção, ele é um dos meus chefes lá no Vaticano, segundo, que a obra de Maria era praticamente só peregrinações. E quando a gente vê, se envolve, conhece, é quase como se as peregrinações não existissem. E é algo tão forte de vocês. Eu vivi também essa experiência já com um grupo de bispos que viajam comigo a cada 2 anos para a África. A gente vai no ano que vem, em janeiro, porque eles gostaram tanto da última visita, que vamos em janeiro do ano que vem. 16, 14, 12. É sempre esse grupo que viaja para conhecer o nosso trabalho missionário na África. Inclusive, Dom Genival, que agora está na arquidiocese, ele era o bispo de Palmares. Ele sentou e me disse uma coisa muito interessante. Após essa viagem, eu realmente tive uma certeza que eu não conhecia a obra de Maria. Mas como? Dom Genival me conhece há muitos anos. A vir na África, a ver o que vocês realizam, eu descobri que eu não conhecia. Eu conhecia um lado, as peregrinações, sou cliente, mas eu não tocava verdadeiramente o que era a força do carisma. Quem viveu os 25 anos, Padre Jonas disse que foi a festa mais linda que ele participou, pôde sentir um pouco o que é o carisma. E eu quero realmente começar nesta manhã um agradecimento à Canção Nova por essa oportunidade que eles estão nos dando. Uma oportunidade do mundo estar nos vendo. Eu estava há 2 dias conduzindo um grupo de oração nos Açores, por isso que eu dei uma piorada por culpa de vocês. Eles também estão lá agora, na África, em tantos países. E a Canção Nova, ela permite que vocês que aqui estão, sejam vistos em diversas nações do mundo. Então eu quero agradecer a pessoa do padre, de modo especial a ele, junto com ele vem sempre o Eto e a Luzia, a toda a família Canção Nova por essa grande oportunidade, porque não é pequena não, é uma grande oportunidade que eles dão à obra de Maria, permite que a gente seja mais conhecido. Vamos aplaudir eles com uma salva de palmas. Então vocês sejam realmente bem-vindos. Eu digo de verdade, essa casa é a casa de todos. Aqui não existe um dono. Aqui não é um terreno que eu chego ali, aqui é de um proprietário, aqui é de um outro. Não, aqui é todos nós que contribuímos, todos nós que ajudamos. Interessante, na conversa ontem, Salomé, partilhando, uma das coisas que ela falou com o Padre Jonas, um pouco agradecendo a Deus, por tudo que esse espaço físico significa. É bonito isso aqui, não é não? Isso aqui é maravilhoso. Nos Estados Unidos eu escutei um dos membros falar que esteve na Canção Nova e disse, como aquilo é tão grande. Mas vocês imaginem que esse espaço físico, ele se restringe praticamente a nada. Ele se torna muito pequeno quando a gente vai expressar realmente o que é a força e a grandeza desse carisma quando ele entra na sua casa. É ou não é assim? Quando ele está transformando uma sociedade. Padre Jonas, porque eu sou muito atento às coisas que ele fala, ontem ele estava denunciando, e é isso mesmo. O profeta não é aquele que anuncia, também anuncia, mas o profeta é acima de tudo que denuncia. E na obra de Maria, todos sabem, não é possível ver novela. Porque a novela é o ambiente de perdição que nós trazemos para a nossa casa. E ele muda completamente o ambiente
a nação, a mente e aquilo que, como o Padre Jonas falou, traz ao coração. E é muito importante que isso seja denunciado, porque são os meios de comunicação que é o grande veneno que destrói a sociedade. Isso é o choque, principalmente no final de semana. Tudo quanto é coisa que prejudica a família, a vida e etc. Tudo vem muitas vezes nos horários mais nobres. Mas eu queria dizer isso também para todos nós e também para a Canção Nova. Nós ficamos imaginando isso, a beleza que é isso aqui, mas acima de tudo, a beleza que esse carisma tem espiritual. O alcance que esse carisma tem de transformação na sociedade. Eu não sei se vocês sabem, mas a Renovação Carismática Católica agora vai fazer 50 anos. O país onde ela é mais forte é o Brasil. O mais forte é o Brasil, onde tem mais participantes, mais grupo de orações, grande número de liderança, o maior número de comunidades. Vejam só, nós somos cerca de 300 novas comunidades, 300 fundações, algumas são muito grandes. Tem uma que eu fui agora, que nós temos que andar de carro. Só na vila que eu fiquei, tem 200 casais morando. Então essas comunidades são muito grandes, como a Canção Nova, é também uma comunidade nova, como a Obra de Maria e tantas outras. Então nós somos cerca de 3.000. O país que mais tem cerca de 700 é o Brasil. E todo mês, o Papa Bento XVI diz que a cada dia nascia uma, mas pelo menos a cada mês nasce uma nova comunidade. Então cresce de repente, cresce muito rápido. E o segundo país que mais tem comunidades novas é em Costa do Marfim, um país de língua francesa. Tem cerca de 200 e poucas, como 210, 220 novas comunidades. Veja a grande diferença entre o Brasil e este país. Pois sabe vocês, sabe quem é o principal culpado dessa santa culpa? É o Padre Jonas Abib. Ele é realmente a pessoa culpada. Esse mérito realmente é dele. Porque ele foi sempre essa voz profética, que na hora que precisava falar, como ontem falou. Inclusive, ontem eu de imediato falei com Kátia, a gente conversou, ela tinha me ligado, eu liguei para ela, e ela disse que estava participando, vivendo em casa, assistindo aquela missa. E a gente logo em seguida conversamos sobre aquele recado do Padre Jonas. Aquele recado da necessidade de a gente se abrir mais aos carismas do Espírito Santo. E se eu puder depois, eu quero trazer também um testemunho próprio da comunidade. Na Obra de Maria, a gente não faz um retiro. Nós estamos aqui, mas tem cerca de 300 pessoas na nossa sede, e todo final de semana tem gente, às vezes tem 600, 700 pessoas. E a gente só tem um objetivo, é levar as pessoas a serem batizadas no Espírito Santo. Quem participa sabe, do começo, do meio e do fim, nós só temos uma direção, um foco: levar as pessoas a serem batizadas no Espírito Santo. Estou olhando aqui para o Padre Moisés. Vem cá, Padre Moisés, esse padre tão lindo. Ele é bonito mesmo. Querido que só, inclusive aqui pela Canção Nova. Recentemente a gente pegou os padres. E eu peguei os leigos. Salomé, que está aqui, Lausiana. No dia também da misericórdia, também chamei ela, essa auxiliadora que aqui está. E colocamos as cadeiras. Pegamos o padre, vamos fazer um exercício de dons. Começamos a rezar uma média de 8, 10 palavras de ciência. E sempre motivando eles dentro do espírito da transparência e da verdade. Essa palavra de ciência, vocês vão dizer aqui, aquela que confirmam e que não confirmam. Você não tem que acertar todas as palavras de ciência. Ou de início você pode não lembrar, você diga eu não lembro. Aquela preparação justa, honesta. E perguntava a cada uma das pessoas: essa palavra de ciência que você escutou,
Qual era a resposta de todas as pessoas, Padre Moisés? Todos confirmavam tudo aquilo que, no momento da oração, os padres, Gilberto, Maria Salomé, rezávamos pelas pessoas, inclusive Gilberto escolhia assim, rezava por ela, e realmente as palavras caíam exatamente naquilo que a pessoa estava vivendo, aquilo que tinham experimentado, aquilo que tinha sentido no passado. Então realmente confirmava. As pessoas muitos até ficavam admiradas, como é que pode e como é que poderia saber de algo que era tão segredo, né, do interior, do íntimo da vida de cada uma pessoa. Então a gente não pode esquecer que nós somos carismáticos. Obrigado, filho. A gente não pode esquecer, renegar a nossa origem. Então eu fiquei muito tocado quando o Padre Jonas ontem, como esse ponta de alerta, a gente não pode esquecer os carismas do Espírito Santo. Eu estou aqui por conta do uso dos carismas do Espírito Santo. Mas vamos lá. Ontem pela manhã, eu tenho essa dificuldade. A minha filha até dizia lá nos Estados Unidos, eu não sei o que é que meu pai tem. Porque se ele for dormir 10 da noite, 11 ou meia-noite, ele acorda no mesmo horário. Então, meu horário de acordar é 4, 4 e meia e 5 da manhã. Eu fico variando nesses horários. Porque se eu não rezar logo cedo, eu não rezo mais, pelo estilo de vida que eu tenho, e eu realmente sou elétrico. Então, eu só posso rezar de manhã cedo, quando a cabeça está muito fresca. Então, eu cheguei com fuso horário, então 4 e pouquinho eu acordei. E fui rezar. E eu só gosto de televisão desta forma. Poucas notícias do jornal ou a Canção Nova. Então eu liguei a Canção Nova. Quando eu liguei a Canção Nova, o que é que estava ali? Audiência com o Santo Padre. E na audiência, o repórter da Canção Nova se antecipou sábado, ontem. Ele dizia, vocês aí no Brasil têm o privilégio, etc. Gilberto teve um encontro ontem, uma audiência com o Santo Padre. E possivelmente esse final de semana ele vai estar na Canção Nova. E ele trará notícias para vocês sobre esse encontro com o Papa. Eu disse, bem, eu não planejei nada disso. Agora eu tenho por obrigação, ficou público, de trazer um pouco como foi esse encontro de 1h15 com o Santo Padre. Então eu sublinhei alguns pontos que eu queria partilhar com todos vocês, mudando completamente essa manhã, porque depois veio confirmação por parte da Canção Nova e etc. Me pediram também falasse um pouco sobre o carisma, então vamos ver o que é possível fazer, mas eu quero ser fiel a essa matéria que saiu da Canção Nova em função desse encontro com o Papa e qual é o objetivo. A primeira coisa é retirar toda e qualquer glória aos homens, à minha pessoa, e dar só a Deus. Tem uma pessoa, um bispo que trabalha no Vaticano, que ele me quer muito bem, mas me quer muito bem mesmo. Eu estive com ele esses dias, e às vezes quando ele vem me elogiar, porque eu sou ligado a ele, eu disse, olha, isso não é mérito meu, é de Deus, etc. Eu estou fazendo isso não para agradar, estou fazendo isso porque minha alma é assim, o meu coração é assim, e tudo que eu creio, eu quero colocar em prática. Ele disse, Gilberto, é o seguinte, eu vou dizer uma coisa para você. Você é muito humilde, você é uma pessoa muito espontânea, uma pessoa, etc. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Não fique assim, não. E ele tem razão, porque Padre Raniero, uma vez também me disse isto. Gilberto, não reconhecer os dons que Deus nos deu, isso é falta de humildade. E reconhecer os dons que Deus deu e dar glória a Ele por isso, isso sim é que é humildade. Então a gente precisa reconhecer os dons que Deus tem, exaltar esses dons que Deus nos deu e louvar a Ele por isso. Então ele disse assim, um pouquinho de incenso não faz mal a ninguém, muito faz mal, mas um pouco não faz mal a ninguém. Então, mas nessa história que eu vou contar, eu quero que vocês entendam que é um louvor a Deus.
Até as pessoas que estão envolvidas nessa história, o mérito delas existe porque elas são totalmente de Deus. Então, eu começo falando primeiro do meu 17 anos de idade. Não vou contar meu testemunho, porque é uma história muito longa. Mas, com 17 anos de idade, eu venho de uma família de 14 irmãos. Meus pais foram maravilhosos, os dois já se encontram em Deus. Eles se preocuparam de ensinar muita coisa, a honestidade, o trabalho. Nunca um irmão meu foi preso por nada, e em confusão, nada. Mas tem uma coisa que eles não se preocuparam com o caminho da fé. Nunca nos levaram para a igreja e etc. Então, naturalmente, eu segui essa estrada. Mas, com 17 anos, eu já estava no pique de um matutinho do interior. Festa, farra, bebedeira, mulher, finais de semana. E foi muito interessante. Que agora, no dia da misericórdia, tinha 2 tias minhas que estavam bem na frente. E eu fiz com que elas recordassem momentos assim, que eu chegava lá 2, 3 da madrugada, atrás de primo, de prima, para ir para o segundo tempo das festas, das saídas. E eu vinha da casa de uma delas, em busca de uma roupa melhor para sair. Porque lavar roupa não é comigo, nem muito menos passar. Então, eu morava só, meus pais no interior, então ela lavava as minhas roupas. Então eu fui pegar, porque as roupas que eu queria sair não era suficiente, não eram boas. Eu queria uma roupa melhor, não encontrei e fui buscar. E para surpresa dela, eu cheguei lá no sábado à tarde. Ela enxugou no ferro a calça, jeans. Quando eu vou voltando, já é tarde da noite. Hábito nenhum de entrar numa igreja. Tipo de nenhuma oração eu sabia, católica. Nenhuma. Então, na porta de uma igreja, olha o que é a palavra de ciência que o padre Jonas ontem, Monsenhor, exaltou tão bem. Dos carismas. Ela estava falando sobre dracma perdida. O filho que volta para casa. Um homem que tinha 100 ovelhas. Elas falavam que Zaqueu, que era a pessoa mais odiada daquele tempo, estava escondido e de repente escuta um grito alto, o nome dele. O nome da pessoa mais odiada. E era Jesus que chamava o nome dele e disse que queria ir para a casa dele. E ela dizia: dos pecadores, dos prostitutos, precede primeiro o reino do céu. Deus não veio chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E aquele diálogo muito rápido, eu na primeira porta da igreja, achei interessante, mas estava de passagem. Assis conheceu essas meninas todas, acompanhou comigo esse processo, logo em seguida ele chegou a Recife. Então, de repente, eu percebi que elas tinham olhado para mim e tinham me visto. Talvez eles já tinham me visto antes, mas aquele olhar foi diferente. Então eu simplesmente vi um pouquinho para trás, 2 palmos. Podia ter ido embora. Só me preparando para seguir a minha eu caminhar. Mas aquele dia, diz o salmista, foi o dia que Deus reservou para mim. Há um dia que Deus escolheu para você. Eu dizia para o padre Jonas ontem, no Mundial de Sacerdote, um excelente encontro, que o Papa passou em torno de 5 horas, ou um pouco mais lá com a gente. A melhor pregação foi a do padre Jonas. Ele pregou em diversos cardeais da igreja, os melhores pregadores internacionais, mas a melhor pregação foi a sua, padre. Foi avaliado por todos, o melhor momento foi aquele do padre Jonas. Então o padre Jonas falava do momento dele, o momento que Deus entrou na vida dele, através do batismo no Espírito Santo. Então aquelas jovens vieram até mim. Era tarde da noite, por volta de 10 horas da noite. Paulinho, que assiste também, o esposo de Dione, quando viu aquelas meninas com um rapaz na porta da igreja, ele veio quase como socorrer. Quando ele percebeu, quando ele veio ao encontro, eu já estava no meio da igreja. E elas tiveram uma palavra de ciência. Elas disseram que Deus queria entrar na minha vida. Como?
Elas disseram um mês depois, 5, 6 meses depois, que aquela noite foi reservada para mim. Ontem a gente procurava líderes da minha faixa etária. Elas não conseguiam encontrar os nomes das pessoas, Fabiana e Salomé. Eu disse, Assis, isso é do meu tempo. Bem, sem contar o tempo que ele era criança, que a mãe levava para as vigílias. Isso eu não posso contar não, senão eu vou perder para ele. Uns 10 anos. Mas é da minha faixa etária, da liderança. Eu disse, não, Assis é do meu tempo. Perseverou, sim. Então elas disseram, depois elas entenderam que aquela noite foi reservada para mim. Que hoje também pode ser seu momento. Você que está aqui, mas acima de tudo, você que está em casa me assistindo agora. E eu gostei muito, viu, padre? Quando o senhor falou ontem de Timóteo, não desprezar a juventude. Como é possível? Eu conto para você, sabe por que eu estou pior aqui? Porque eu fui visitar um casal que precisava de uma visita. Pelo momento difícil, perderam uma criança, passou 60 dias no hospital, foi casal da comunidade, então eu fui visitar eles. E prometi a mim mesmo que eu ia ficar calado no quarto. Orações silenciosas de monge. Mas aí começou os convites, tem uma adoração, tem isso, tem aquilo, e eu nada. Aí atingiram o meu ponto fraco. Qual é o meu ponto fraco? Mas hoje tem um grupo de oração lá naquela paróquia onde está Padre Oniel. Não vou. O senhor não vai. A gente sabe que o senhor não vai. Só tem uma coisa que a gente quer lhe dizer, tem jovens. Aí eu, tem o quê? Aqui? Tem jovens? Tem. Inclusive jovens vocacionados para o carisma. Eu disse, tem mesmo? Tem. Tem uns que vão para o Brasil já. Eu disse, mas eu não posso. Só deu tempo eu subir para o quarto, tomar banho, me arrumar e disse, que hora nós vamos sair? É isso mesmo, Padre Jonas. É no tempo da juventude. Você que estará aqui, você que estará em casa. É no tempo da juventude. Vem a Cristo no tempo da mocidade. Padre Jonas falou isso. Com o passar dos anos, o coração endurece. Talvez se eu não tivesse dito sim com meus 17 anos, eu ia dizer não com meus 47 que eu tenho hoje. Eu ia dizer não. Não deixar a graça passar. O momento da juventude, como dizia Padre Jonas, é o momento da descoberta. O que fazer da vida? Eu vou construir a minha vida sobre a areia, sem Deus, ou eu vou construir sobre a rocha? Vou ser advogado, vou ser militar, vou ser padre, ou vou ser missionário da comunidade? Deus vai fazer parte da minha história, ou Deus não vai fazer parte da minha história? Então as gaúchas disseram, vamos entrar. Eu disse, eu não posso. Eu era bem boizinho, viu? O cabelo era grande. A calça era jeans, sapato tênis, tinha que combinar, vaidoso, cheio de colar, de pulseira. Só não usava brinco, porque não dava. O estilo era diferente. O matuto, às vezes, tem preconceito com essas coisas. Somente naquele tempo. Hoje, mais tranquilo. Até eu já... Uma vez eu fui falar com o Padre Léo sobre isso. Aí, Padre Léo disse, besteira, Gilberto. Um homem mesmo de brinco é até bonito. Foi o Padre Léo que disse, viu? Me corrigindo. Besteira, Gilberto. Um homem mesmo de brinco é até bonito. Foi Padre Léo. Mas, então eu disse a elas que eu não podia, porque eu ia para uma festa de aniversário. O alvo. Deus tinha um propósito para a minha vida. Mas elas insistiram, então eu entrei. 6º banco. A Canção Nova já foi lá filmar. O 6º banco. Mandou eu ficar exatamente no lugar. Eu sentei. Você sentou aonde, Gilberto? Era até Simone, que estava lá na Itália. Luzia mandou ela agora está em Portugal. Lembra, Simone? Foi aqui. Você estava em que porta? Eu estava nessa porta. Como foi que elas chegaram? Chegaram desse jeito. O que foi que elas fizeram? Mandaram eu ir na frente e foram atrás me empurrando. Quando eu sentei lá, elas me deixaram. Por algum momento.
E de verdade, foi exatamente assim a história. Elas já contaram essa história nos 15 anos. Então, de repente, levanta e senta. Eu ali, balança, levanta e senta, mexe. Eu dizia, isso eu não vou fazer não. Mas quando chegou uma hora, eu pensei em ir embora. Pensei. Antes que me venham os meus pensamentos, por isso que eu mandei a Assis cantar essa música hoje. Tu já me conheceis. Antes que venham meus pensamentos, tu já me conheceis. Então eu pensei em ir embora, na minha cabeça. O que é que eu estou fazendo aqui? E elas disseram, vamos passar a noite rezando. Espera aí. Eu passo a noite na mesa, bebendo, e aqui acolá a cabeça vai na mesa da Brahma da Antártica. Como é que eu vou passar a noite rezando? Tudo aquilo eu só pensando. Quando apenas me veio o pensamento, duas delas, eu lembro como se fosse hoje. Você está aqui sozinho. Sozinho você está aqui. Vamos lá para frente. Já foram quase me levantando. Não tem nem como não obedecer. Mas elas ainda hoje devem ser lindíssimas elas. Até isso Deus usou a beleza delas para me atrair. Porque elas eram lindas demais. São ainda, deve ser. Eu nunca mais vi elas. Então, de repente, quando elas disseram, vamos lá para frente, eu disse, eu já ia. Mas a segunda parte, embora, não saiu, até hoje. E aí eu fui. Então eu não sentei no banco da frente, eu fiquei no banco de trás. Levanta e senta. Levanta e senta. É sempre assim no movimento carismático. E às vezes se deixar é 1 hora em pé. Nem pode, né? Mas às vezes rezam tanto que a gente fica 1 hora em pé. 1 hora de pé. Então, vamos sentar. Eu sentei. Parecia que era a primeira vez que eu estava sentando. Vamos aplaudir aquela noite, porque foi maravilhosa, gente. É tão bom recordar aquele momento. É tão bom recordar esse momento, em busca de viver 50 anos do movimento carismático e dizer, essa é a minha história de 31 anos. Alguém com 20, alguém com meses, com anos, e eu já com 31 anos, que essa história aconteceu na minha vida. Então, quando eu sentei, eu lembrei do compromisso que eu tinha com meus amigos, bem perto. Era um terminal de ônibus. E eu olhei para o relógio. Quando eu olhei para o relógio, não era meia-noite como eu pensava. Eu olhei, deve ser meia-noite, faz umas 2 horas que eu estou aqui, ou perto disso. Quando eu olhei, não era meia-noite. Era 6 horas da manhã. A noite passou e eu não tinha percebido. Mas vocês imaginem que quando eu saí dali, o sol tinha um brilho diferente. Eu não era mais a mesma pessoa. Tudo em mim mudou. Mudou a forma de vestir. Mudou as ruas que eu andava. Mudou. Mudou os discos as músicas. Mudou. Mudou os lugares, as noites que eu ia. Tudo mudou. Mas acima de tudo, mudou a minha mente e mudou o meu coração. Brotou em mim um desejo de ser santo muito grande, de ser de Deus muito grande. Eu quero mesmo glorificar a Deus nesse dia de hoje. Por isso eu quero dizer, toda a glória para Deus. Mas hoje não, café, houve uma conversa de mulheres. E a gente tem que dar crédito nas conversas de mulheres, porque elas foram as primeiras que anunciaram a ressurreição de Cristo. E os homens, Tomé disse que não acreditava. Então tem que acreditar na conversa de mulheres. Elas estavam dizendo que estavam felizes, né? Porque se acharam o máximo, que eu disse que o maior líder carismático era o Monsenhor Jonas. E eu perguntei, vocês concordam? Ah, a gente concorda.
concorda. Ele realmente é o melhor, e é o melhor mesmo. É o melhor porque ele acreditou quando todo mundo não acreditava, ele apostou quando todo mundo não apostava. Orar em língua na televisão era muito complicado, teologia da libertação muito forte, meio de comunicação com as rádios, exercer os carismas, isso era uma loucura. E ele sofreu muito com isso, e a fidelidade do padre realmente impressiona todo mundo que o conhece, a história da Canção Nova. Então ele é fiel demais, e acima de tudo, ele é totalmente carismático. O padre, se você espremer ele como espreme o caldo de cana, não sai aquele caldo gostoso? Se espremer o padre Jonas, só sai Renovação Carismática Católica. Ele não sabe fazer outra coisa. E ele conhece muita coisa. Vocês viram ontem, o pessoal do concílio deu uma diretazinha para eles. Conhece muita coisa. Mas o padre Jonas, ele é totalmente carismático. O padre Jonas, quando Deus chamar ele, eu penso que vai ser assim. Ou ele está celebrando missa, ou ele está dormindo, ou ele está na capela. Porque é 3 coisas que ele faz. Reza, come também, ele come, padre come direitinho. Mas não vai ser comendo não. Vai ser ou rezando, ou dormindo, ou celebrando missa. Porque eu não conheço. Vocês tragam para mim, mas eu não conheço ninguém que reza mais do que Padre Jonas e é fiel à renovação carismática mais do que ele. Por isso eu quero dizer para vocês, até quem está me ouvindo em casa, esse território que Salomé falou que é tão bonito, Deus vai retribuir, porque é assim mesmo. Quem dá para Deus já recebe nesse mundo, mas Deus promete 100 vezes mais na eternidade. Porque vocês não têm ideia do que é a força. Vocês têm, porque vocês vivem isso na vida de vocês. Vocês colhem os frutos na vida de vocês do que é a força do carisma. Então, eu fui batizado no Espírito Santo e começou a minha história de amor com Deus. 5 anos. E eu não queria ser padre, né? Pai de família, como eu, 3 filhas lindas. E quando eu entrei na renovação carismática, a primeira coisa que eu tinha certeza que não era a minha vocação a ser padre. Queriam toda hora fazer Assis de padre. Eu lembro, toda hora. Eu te ordeno, Assis, tu já estás pronto. Ainda bem que eu arrumei um aliado bem forte. O Papa também quer que um leigo como eu continue sendo leigo, não precisa ser diácono. Ele mesmo disse abertamente. Que eu seja o sal, o fermento na massa, como leigo. Mas enfim, aí eu conheci a Canção Nova, aí namorei mesmo. Já conheci o Padre Jonas, Salomé também. Então o Padre Jonas fez o convite. Vocês podem vir para a Canção Nova, família toda, a Luzia e o Eto também estavam presentes. E a gente estava nesse processo de discernimento. Mas já havia um grupo que caminhava comigo, nos grupos de orações, etc. Tal. E o Padre Jonas ia a Recife. E uma das vezes que ele foi, numa das missas, ele olhou para mim. E eu sempre estava muito atento às coisas dele. Ele olhou para mim e ele me disse: assuma a paternidade. Você foi feito para ser pai e assuma. Então naquele momento me veio sobre mim uma força. A palavra dele foi sempre uma palavra de ordem para mim. Salomé sabe disso. E eu tomei com uma vontade de Deus. E aí o grão germinou e começou a dar frutos. E de imediato ele põe as mãos. Começa a parceria, encontro junto, viajávamos juntos, íamos para os encontros juntos e etc. Logo depois, que eu preciso avançar mais, porque eu sei que o tempo está correndo, veio a fraternidade das comunidades novas aqui no Brasil. O Padre Jonas fundou com um grupinho, com ele. E Albert Maria entra bem depois. Eu sempre fui muito ligado para a renovação carismática, participando e etc. Muito envolvido, e deixei essa parte um pouco de lado.
Mas aí depois nós entramos na fraternidade, aqui do Brasil. Logo em seguida, Padre Jonas já era da Fraternidade Internacional em Roma. E é lógico, Alba de Maria também entra na Fraternidade Internacional. Estou avançando mais. Quando nós estamos na Fraternidade Internacional, em Roma, Deus foi fazendo as coisas, modelando ao seu modo, porque muitas coisas foram acontecendo. Então, de repente, há uma eleição. Eu já estou na Internacional e eu sou eleito para ser o representante da fraternidade aqui no Brasil. Passo 3 anos. E aí já estou ligado à presidência em Roma. De repente, chega meu mandato. Podia ser reeleito por mais 2 mandatos. Mas tem uma novidade. Naquele mesmo ano da reeleição, eu também teria que voltar. Eu era eleitor, a Luzia também, o Padre Jonas já não podia viajar naquele momento. Voltar ao presidente da Fraternidade Internacional das Novas Comunidades para o mundo. E a Luzia, serva obediente, faz uma pergunta para Padre Jonas. Padre, eu vou voltar na hora do almoço, já às pressas de almoço. O Eto para viajar é uma agonia. Sai rapidinho, então almoço rápido, e faz uma pergunta ao Padre Jonas. Padre, antes de sair, eu lhe faço uma pergunta. Se o senhor estivesse lá, o senhor votaria em quem? Aí eu disse, boa pergunta, Luzia. Eu também preciso saber, padre. Porque aí o seu candidato vai ser o meu, o da Luzia, quer dizer, o Padre Jonas já teria 2 votos. Aí o Padre Jonas disse, sim, Luzia, eu votaria em Gilberto. Eu disse, o quê, padre? Sim, senhor. Meu voto é de você. O Eta baixou a cabeça com aquela cara mais lisa. E a Luzia, em Gilberto. A gente saiu correndo. Vocês estão batendo palma que não sabe do final. E aí, eu fui para Roma. Quando nós chegamos lá, tudo caminhando, retiro, pregações. E aí, eu começo a ficar inquieto. Salomé, por diversos motivos, não é o momento agora, não queria. As missionárias de Roma, por conhecer também a realidade lá no Vaticano, das comunidades, percebiam que era muito difícil para mim essa missão, humanamente não queriam. E a Salomé se uniu ao Eto, que é um aliado forte. O Eto tem muita influência com relação comigo, porque a gente é muito amigo. Aí se uniu ao Eto, também era contra. E elas tinham também humanamente um grande aliado, que era assistente espiritual. E no primeiro momento também não queria que eu entrasse. Não, não é para você, isso é muita coisa, vai girar o mundo, e etc. Não, não, saio eu e sai você ao mesmo tempo. Você dá lugar para outros do Brasil, e etc. Tá bom, Dom Alberto. Mas a Luzia sempre desconfiada, pouca conversa sobre o assunto. Na hora de apresentar os candidatos, tinha que fazer o perfil do candidato. Tinha que falar pelo menos 3, 4 línguas. Aí todo mundo, Gilberto só fala português. Tinha que morar na Itália. Gilberto não vai morar nunca na Itália. Não vai. Tem que saber se relacionar com o Vaticano. Gilberto, esse título todo, eminência e tal. Gilberto não vai. Aí tem um intervalo. E aí todo mundo tinha a certeza que realmente não era para mim. Mas a Luzia, que não é besta, liga para o Padre Jonas, que ela tem mania boa de dar notícia para o Padre Jonas. Padre, está caminhando assim as coisas. E ligava no horário certo, dando as notícias para o Padre Jonas. Bem, o carisma deles é dar notícia, não é? A boa nova. Então, padre, a situação é essa. Está difícil, está assim, tal. Mas, o que é que eu faço? Está escutando, né, padre? Seu recadinho. Insista com o nome dele. Lance o nome dele, insista. Se ele for humilde e ele ficar,
Possa ser que dá ele. O senhor já sabia que ia dar eu. O senhor sabia já. Aí, esse santo tem essas intuições de Deus. Então, a Luzia, todo mundo vai um grupinho, vamos comer, já pensando no possível candidato ao mundo internacional. Todo mundo consciente que eu não seria candidato. Aí a Luzia solta a bomba. Qual foi a bomba que a Luzia soltou? Eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Eu liguei para o Padre Jonas. Eu disse, ligasse, Lu, liguei. E vou dizer o que é que o Padre Jonas disse. Que eu insistisse com o nome de Gilberto. E eu vou ser obediente. Aí eu disse, bem, se o Padre Jonas disse isso, eu vou ser candidato. Chegou uma hora que Salomé pegou a minha mão e disse assim, Gilberto, você vai dizer não se disserem seu nome. Eu digo, não, eu vou fazer a vontade de Deus. E eu fui rezar, voltei. E aí, quando começou a Luzia, entre tantos candidatos, ela disse, Gilberto Barbosa, do Brasil. Candidato. Eu solenemente fiquei de pé. Todo mundo olhou para mim. Eu disse, sim, eu sou candidato. E sentei. E a eleição aconteceu e rapidamente eu fui eleito com uma grande expressão de votos. Vamos aplaudir a Deus por isso, porque essa era a vontade dele. Mas, naquele mesmo ano, a gente sempre, na sede, passamos um ano em vigília, depois tem um jantar, fazemos um momento de vigília, de ano novo, depois vamos dormir. Então eu acordo muito cedo. Então eu acordei do terraço. Eu olhei e vi que na casa de Salomé tinha um movimento. E eu fui para a casa dela. Quando eu vou chegando na casa dela, que é uns 50 metros da onde eu estava, 40 metros, toco o telefone. E eu conheço alguns números. Era o número de Dona Luísa de João Pessoa. O Padre Jonas falou ontem de tia Laura. Essa pessoa é essa pessoa que também tem esse carisma como tia Laura. O carisma dela é incrível. Esse ano eu vou fazer uma dobradinha santa, ela e a irmã Brigitte McKenna, porque ela é muito boa. As palavras de ciência dela são fantásticas. Então ela disse assim, feliz ano novo. Vejam só, não por promessa, mas por necessidade de proteção, de amparo, como uma prece constante, eu só uso azul e branco. Então, eu nunca usei na minha vida, só esse dia, uma roupa florida. Nunca usei. Mas uma africana, que é muito conhecida na comunidade, chamada Prisca, ela não veio esse ano. O pai dela é costureiro e me deu uma roupa típica de africano, de líder africano. Então, uma roupa toda bonita, desenhada, branca, com flores azul. E ela estava guardada. A minha esposa ficava até rindo comigo. Essa roupa você vai fazer o quê com ela? Deixa ela aí. No ano novo, a maioria que estavam lá, muita gente foi para casa dos pais, de manhã cedo, tinha os africanos. Eu quis fazer uma graça com eles. Então, de repente, eu coloquei essa roupa. Então, ela simplesmente ligou e disse assim, ninguém, nenhuma pessoa. Salomé foi a primeira pessoa que me viu naquela manhã, mas me viu já quando eu estava com o telefone e passei para ela. Então, eu disse assim, olha, Dona Luísa disse assim, Gilberto, essa roupa florida que você está, é o manto de Nossa Senhora. Essa roupa florida, azul e branco que você está, é o manto de Nossa Senhora que está sobre você. Eu me emocionei, Dona Luísa. Mas quem disse para a senhora que eu estou com uma roupa? Eu disse, não, meu querido. Veio na minha cabeça de ligar para você e Nossa Senhora mandou lhe dizer isso. Eu disse, eu realmente estou com essa roupa. Cheguei na casa de Salomé emocionado, contei para Salomé, e aí, naquele mesmo ano foi a eleição. Eu sei que estou me prolongando, a amizade na Canção Nova permite mais alguns segundos. Aí, de repente, a Patty Mansfield, que é aquela americana,
ela está rezando por mim, por essa eleição. Ela é a mãe espiritual desse movimento, que já atingiu mais de 200 milhões de pessoas, e hoje somos uma cerca de 120 milhões. Então ela é a mãe espiritual. Então ela estava rezando. Quando ela estava rezando, ela mandou uma folha para mim, em inglês. Eu não falo inglês. Mandei para a Kátia traduzir, e Kátia, até traduzir, demorou uns dias. Eu disse: Gilberto, eu estava rezando por você, e me veio a imagem de Guadalupe. E Nossa Senhora me disse que essa eleição seria um chamado de Nossa Senhora. Mesmo ano. E como Juan Diego, olha, Padre Jonas, viu que o tiro do Senhor foi no alvo direto? Que a aparição de Juan Diego, a Nossa Senhora de Guadalupe, ela dizia no e-mail, escolheu um índio, uma pessoa simples, ela não sabia de nada o que estava acontecendo. É também a sua escolha. Deus tem uma missão para você. Naquele mesmo dia da eleição, eu estou do lado da Luzia e do Eto. É claro, todo mundo tem sua fragilidade. Quando os africanos, americanos, australianos, todo mundo começou a apontar para mim, aí eu não falo inglês e apontava, que eu senti que estava querendo dizer que iam votar em mim, eu fiquei no meio do Eto da Luzia. Luzia de um lado e o Eto do outro. Eu sentei lá e fiquei. Aí eu peguei o Magnífica para rezar. E eu estou lendo. Veio um australiano chamado Chris falar comigo. Eu disse: eu não falo inglês. Ele foi olhar e disse: leia Lucas 47 a 53. Quando ele me deu um papelzinho amarelo, está até nos documentos, era o que eu estava lendo no iPhone com a Luzia. Do lado dela, exatamente o que eu estava lendo. E disse: Nossa Senhora realmente está querendo alguma coisa comigo. Terminou o Santíssimo, a adoração. Chega uma mexicana toda de vermelho. E é espanhol. Ela pegou uma foto, que está no arquivo, a cópia, a outra está lá em Roma. Ela pegou uma imagem linda de Guadalupe, sem saber de nada dessas histórias. Nada. Nossa Senhora de Guadalupe mandou lhe dar essa foto. E mandou dizer que o manto dela está sobre você. Aí eu comecei a chorar. Aí eu tinha certeza que Deus tinha uma missão grandiosa para fazer através de mim. Fui eleito. Dei os primeiros passos, que foi fechar um grande escritório. O Papa perguntava por que eu fechei o grande escritório. Eu disse para ele: primeiro, por questão econômica. Segundo, santidade. Um escritório que cabia 50 pessoas para trabalhar. Nós só éramos 5. Fui para 2 lugares. E disse para ele, outra coisa importante era por conta da unidade entre a renovação carismática e as comunidades. Então, a gente deu esse passo. De repente, esse passo agradou muito o Papa. Ele esteve presente em 5 eventos, nesses 2 anos e meio que eu estou, e me mandou 4 cartas pessoais. É para glorificar mesmo a Deus. E nessas cartas que ele me manda, tinha uma, correndo, Mundial de Sacerdote. Padre Jonas tinha feito um grande momento. Dom Alberto e a Pet fizeram um grande momento de invocando o Espírito Santo. Então eu estava feliz da vida. De repente, é audiência com o Papa veio, e ele me dá uma carta. Eu peguei a carta, guardei. Aí depois eu disse: espera aí, vou ver se é um presente que ele me deu, se é um cheque, não é? Alguma coisa. Quando eu li, não estou entendendo direito, é espanhol, só o comecinho, guardei. Eu disse: Dom Alberto, o Papa me deu uma carta, eu quero que o senhor leia, o senhor entenda de espanhol, que eu achei meio estranho, assim, eu quero que o senhor leia para mim. Não, rapaz, não te preocupa não, foi o discurso que ele deu, que ele te antecipou, deu o discurso. Depois eu pego também em português, tu pega em português, tá bom. E a gente foi correndo para almoçar com o Padre Jonas no hotel. A gente almoçou, partilhou tudo. Daqui a pouco me perguntam: Gilberto, tu já leu essa carta que o Papa te deu? Que eu estou resumindo. Eu disse: o Papa não deu uma carta não, o Papa deu um discurso. Não, o Papa te deu uma carta. Eu digo: foi uma carta? Foi. Saí correndo atrás da carta.
Dom Alberto, vem aqui. Foi uma carta. Era a carta do Papa. E o Papa dizia na carta que ele queria um só serviço: a renovação carismática católica e as comunidades novas. Como será isso? Maria disse: como se fará isso? O anjo disse: para Deus nada é impossível. E ao mesmo tempo, ele esteve conosco no Estádio Olímpico e ele disse: eu quero celebrar os 50 anos do movimento carismático católico com vocês. Se antecipou a festa em junho do ano que vem. Então, o tempo se passaram. De repente, ele nos convida em dezembro do ano passado para uma reunião. Depois ele cancelou. Então, chegou uma nova carta. Michele Moran e Gilberto, 25 de fevereiro deste ano, eu quero me encontrar com vocês. E aí a gente foi, 1h15 de conversa. Então tem alguns pontos dessa conversa que eu vou resumir que o Papa falou. Este é o momento do Espírito Santo. Repetiu 2 vezes. E nós calados. Estou vendo este momento, desse tempo do Espírito Santo, de diversas maneiras, que é o tempo dele. Nestes 50 anos, olha que coisa linda. Muitas coisas mudaram na igreja. E vocês contribuíram muito para isso. Gente, Dom Alberto estava emocionado. Porque se Padre Jonas sofreu muito, Dom Alberto também sofreu muito. Ele, como bispo, acreditar, apostar. Foi o primeiro bispo a ordenar os padres e cardinais em suas dioceses. Gente, ele estava feliz demais de escutar o vídeo do próprio Papa. Aí o Papa falou: Deus está preparando algo novo, experiências novas para esse tempo. E eu assustado. Quero fazer algumas coisas com vocês. Quero que vocês façam experiências ecumênicas, principalmente no jubileu. Quando nós trabalhamos com relação à unidade, que é principalmente o meu trabalho, há resistências. Principalmente o demônio não quer, dizia o Papa. Estou fazendo diversas mudanças aqui na igreja. Juntando congregações, etc., uma reforma. E quero fazer isso com vocês. Olhou para mim e olhou para Michele. Vocês também não vão ficar de fora. Não multipliquem as estruturas, que eu não quero diminuir, mas não multiplicar. A missão nossa, de vocês, é levar o batismo no Espírito Santo. Então, após terminar essa audiência, a gente trabalhou, que eu estou concluindo mesmo, a TV saiba disso. O Papa falou agora como será os 50 anos do movimento carismático. Você que está em casa, você que está aqui, eu pensei até em colocar o vídeo do Monsenhor Jonas, mas eu vejo com a TV, se não pensar de imediato, não precisa colocar agora pelo tempo, coloco logo em seguida, nesse período aí dos outros momentos. O Padre Jonas gravou uma vinheta convidando vocês para esse grande momento. O Papa também convidou uma vinheta para nós. Eu pensei em trazer, mas também o Vaticano não me mandou ainda, porque eles estão ainda vendo lá. Mas para dizer para vocês, que aí nós vamos falar, depois desse um só serviço, que vocês vão entender aos poucos, porque a gente também está entendendo. O Papa está envolvido, tudo vai passar por ele. Eu disse para ele: Santo Padre, nós confiamos na igreja, e o que o Senhor decidir nós vamos cumprir, sem nenhuma resistência. Essa que é a verdade. Mas, com relação ao jubileu, 30 de maio de 2017, começamos uma abertura, numa quarta-feira, audiência com o Santo Padre na praça. Todo mundo vai estar lá, e ele vai dar boas-vindas a todos nós. Depois, na linha de Jornada Mundial da Juventude, jovem, escola de evangelização, comunidades, os teólogos da renovação, enfim, todos vão se reunir em uma semana em Roma. Quarta, quinta e sexta. Os principais líderes, nós escolhemos do mundo, vão estar lá. Do Brasil é Padre Jonas, não podia ser outro, você já sabe.
Ele é o cara. Aí, e também, após esse momento, sexta-feira, nós vamos ter um momento forte, invocando o Espírito Santo. Católicos do mundo todo, todos são convidados. O Papa convida toda a igreja e o Papa está intimando todos os pentecostais do mundo inteiro evangélico para estarem também conosco. Ele quer uma festa de todos os cristãos. Os evangélicos vão ter um lugar especial, vão pregar, vão rezar conosco, com o Papa presente, reza católico e reza pentecostal. O Papa já disse, reza um e reza outro, prega um e prega outro. Testemunho católico, é tudo direitos iguais, na Praça São Pedro. Sexta-feira, sábado, com o Papa também de festa, e no domingo a missa de encerramento do grande jubileu da renovação carismática católica. Então você que faz parte, pode aplaudir a Deus por isso. Não sou eu, não só você. Você que está aqui, você que está em casa, não perca essa festa. Possivelmente será uma das festas mais lindas vividas na Praça São Pedro, os 50 anos do movimento carismático. E você é convidado, eu estarei lá. Um bom dia para todos vocês. Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor. Vai erguendo os seus braços e agradecendo por essas palavras que você ouviu. Vai dizendo muito obrigada, Senhor. Obrigada por tudo. Muito obrigada. Nós te agradecemos, Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, por esse dia. Obrigada, Senhor, pela unidade da nossa igreja. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. Vamos aplaudir mais uma vez o nosso Senhor.